Olá pessoal, aqui é o Alisson de novo e estou fazendo esse vídeo para demonstrar um pouco do setup do Yamaha 2910. Essa é a tela de setup do aparelho. Aqui nós temos as funções Speaker, HDMI, Sound, Echo, Function e Language. Então eu vou tentar explicar cada uma delas. Essa tecla Speaker ela é subdividida em Configuration, Distance, Level, Equalizer e Test Tone. O que cada uma faz? Configuration, você vai configurar com relação às caixas de som. É igualzinho o subwoofer. Quando aqui ela está sendo usada. Aqui você desliga quando você vai utilizar uma caixa frontal, daquelas caixas torre, que não precisam, geralmente não precisa de usar um subwoofer. Então você deixa como nome, ela já vai diretamente para o large. Mas como as minhas caixinhas são essas pequenininhas, né, que vêm no aparelho, então obrigatoriamente tem que ficar em use. Front são as caixas frontais, ou seja, você pode utilizar tanto as caixas pequenas quanto as caixas maiores. Para isso basta você alterar esse large aqui. Small também, a mesma coisa, você pode utilizar aquelas caixas maiores, mais poderosas, sem problemas. Você pode utilizar as caixas como 2.1 canais ou 4.1 canais também. Basta desativar o central. Surround. Aqui no meu caso, eu não estou utilizando as caixas Surround por falta de espaço. Eu não tenho como colocá-las aqui no momento. Então eu deixei elas em nono. O crossover. O crossover vai depender muito do seu subwoofer. O subwoofer que é utilizado nesse aparelho é esse aqui. Ele é um subwoofer pequeno. Ele é o mais simples que tem. Mas para as caixinhas que utilizamos com esse aparelho, ela dá e sobra. Ela é muito boa também. Então, aqui no crossover, como essas caixinhas são pequenininhas, você vai utilizar ela no máximo, em 200 ou 160. Se for uma caixa torre, por exemplo, quanto menor o crossover, melhor. Porque o som do subwoofer ele vai direto para as caixas torre e não vai para o subwoofer. Phase, subwoofer phase. É fase. Geralmente é quando você utiliza duas caixas subwoofer. Pelo que eu li foi isso. Eu não entendo muito bem, então eu deixo assim também, normal. Porque se eu alterando para reverse não faz diferença nenhuma com essas caixas. O extra bass. Quando você utiliza as caixas torre, que ela já vem com o subwoofer, você pode colocar em on o extra bass para aumentar esse bass que tem nessas caixas. Nessas caixinhas pequenas que vem com o aparelho, você não pode utilizar, porque ela vai dar um bass em todas as caixas e elas não aguentam, podendo queimar com muito pouco tempo. Essa Virtual Cinema Front é aquela função em que você pode ligar todas as caixas na frente do aparelho e você ativando ela faz uma emulação desse som surround. Como eu não estou utilizando e está em none, ela fica desativada. Mas se eu ativar aqui, ela já fica ativada e você pode utilizar. Distância. Você vai poder calcular a distância manualmente e colocar elas aqui. Por exemplo, essa aqui é a distância da caixinha esquerda para o local que eu assento, o local que fica o meu sofá. Eu medi com uma trena e fui colocando ali a distância correta, que fica cada uma das caixas. A caixa direita, a caixa central e o subwoofer. Utilizando essa função, você tem uma qualidade de som melhor do que utilizando aquele microfone que vem com o aparelho, pois ele muito de vez em quando ele consegue acertar essa distância. O level. O level é a altura das caixas, o volume de cada caixinha.
Aqui no meu sistema eu deixo a frontal e a frontal R, frontal esquerda e frontal direita, em +4. A central eu coloco em +5, porque eu gosto de ouvir um pouco mais alto o volume da voz. E o subwoofer eu deixo em +10. Depois eu vou explicar por que está em +10. Aqui na função Equalizer, quando você compra o sistema, você liga ele pela primeira vez, todas essas marcações elas ficam no meio, aqui ó, como está aqui no front. Então, quando ela está tudo no meio, é que ela está no flat, ela não tem nenhuma equalização. Essas aqui eu acho, são as principais para esse sistema, porque elas acrescentam agudo a essas caixas de som. Então, eu sempre coloco em todas elas, no front, central, eu sempre coloco pelo menos essas duas aqui no começo. As outras você vai mexendo aos poucos. Às vezes dá uma... Aqui ela aumenta um pouco a força da voz, da caixa de som. Você vai mexendo, tem que ir fuçando. Test tone é para você fazer aquele teste de som. Ele vai verificar se está saindo som em cada uma das caixinhas, para ver se está tudo correto. Passemos agora para o HDMI. Configuração. Aqui nós temos o HDMI Control. O que é esse HDMI Control? É quando você vai em um aparelho, uma televisão, um videogame, que você consegue controlar através do controle remoto do home esses aparelhos, quando há essa opção disponível. Essa minha televisão da Samsung ela não possui essa função, porém eu tenho um PlayStation 3 que é compatível, então eu deixo ligado e o controle do Yamaha ele controla o PlayStation 3. Eu consigo fazer tudo lá, claro, menos jogar porque questões óbvias. TV Audio Input. Eu vou falar a verdade, eu não sei para que serve isso. Realmente eu não tenho a mínima ideia, eu nunca usei, eu sempre deixei em áudio. Standby, sim, eu também não sei. ARC, quando a sua televisão tiver aquela função do ARC no HDMI, em que você consegue mandar o áudio da televisão direto para o home através de um cabo só, você vai deixar isso aqui ativado. Ela automaticamente ela vem, quando você compra ela vem off. Por isso que muitas pessoas, quando elas vão ligar pela primeira vez o ARC, não sai som. Então, quando você for ligar, você tem que colocar em ARC, você tem que ir no setup e habilitar esse ARC para on. Aí vai sair o som na caixa de som. Essas funções de cena aqui são funções pré-programadas do aparelho do receiver. Por exemplo, tem aqui BD, DVD. Quando ela está ativada, aqui no controle remoto, por exemplo, está um pouco escuro aqui. Aqui tem aquela função BD, DVD. Quando você clica, ele já vai direto para HDMI que está ligado esse aparelho Blu-ray e DVD e vai deixar nas configurações pré-programadas pelo aparelho para obter uma melhor qualidade de som e imagem. A TV também, mesma coisa, o CD, rádio. É uma pré-configuração da Yamaha. Eu quase não aperto essas teclas, eu acho desnecessário, mas ela funciona para isso. Voltando aqui, vamos a Sound. Sound tem esse DSP parâmetro. Esse DSP parâmetro é uma configuração daquela emulação do 5.1. Quando você tem um áudio estéreo que você clica no Music, no Move, ele vai emular esse som estéreo para o som 5.1. Aí aqui um panorama, centro, que é o Center Width, é a posição onde que vai sair o som da voz da pessoa. Quando você coloca mais, por exemplo, sai o som da voz na caixinha central. Aqui, dimensão, mas é fuçando mesmo. Eu quase nem mexi nesse negócio não, porque é muita configuração, eu quase não utilizo, eu gosto de ouvir música estéreo mesmo.
Aqui, Limp Sync. Quando você está vendo alguma coisa na televisão e a voz da pessoa está saindo primeiro no vídeo e no som está saindo depois. Isso aqui é para você poder ajustar isso, colocar ele para ficar certinho, o som com a leitura labial, uma coisa assim. O volume. Aqui nós temos a escala. Geralmente, em aparelhos mais caros, ele vem em dB. E você pode colocar o volume também em 0 a 97. Que é o volume, ele vai de 0 a 97 na escala. Geralmente você vê em aparelhos de DVD mais simples, de home theater mais simples, ele vai do 0 até o 40. É isso daqui. E em dB geralmente é o que vem em aparelhos mais caros, mais bem trabalhados. O Dynamic Range eu só deixo em máximo. Até hoje eu não vi muita diferença, assim, eu sei que no máximo o som fica mais alto, fica mais vivo. Esse Max Volume aqui é um controle que você tem para você, faz conta, quando você tem menino pequeno em casa e menino mexe muito em aparelho. Quando eles veem essas rodinhas aqui, eles ficam doidos, né? Aí você pode colocar assim, menos 30, um volume qualquer, o máximo que o som vai chegar, para quando eles rodarem isso daí, ele não ultrapassar esse volume. Isso é muito útil. O volume inicial é o que você pode deixar quando você ligar o aparelho. Ele vai deixar no volume predeterminado. Eu sempre deixo em off mesmo, não tem problema nenhum não. A função eco. Auto Power Standby é o tempo que você faz conta. Daqui a 20 minutos ele vai desligar sozinho. O Eco Mode. Essa aqui é uma função de economia de energia. Na verdade, eu não vi diferença assim no volume, nem nada não. Eles falam que tem, mas eu não vi diferença dele estar ligado ou desligado não. Função. Input Rename. Input Rename, você pode alterar ele vem como HDMI 1, 2, 3, 4, AV1, AV1, AV2, AV3, assim por diante. Aí você liga lá o Play 3, liguei no Play 3 na HDMI 1. Aí eu fui e alterei, coloquei Play 3, coloquei meu Media Player aqui no HDMI 2, eu peguei e alterei. É só para ficar mais bonitinho. O dimmer a força. É a força desse visorzinho aqui, é a claridade dele. Não tem muito o que falar também. Memory Guard. Memory Guard é quando você faz alterações no aparelho e você quer salvar isso, não quer deixar ninguém mexer, alterar essas funções. Você vai e coloca no on, ele fica salvo. A pessoa pode até mexer, mas na hora que ela for sair, ele volta ao normal. O Language são as linguagens. Esse aparelho não possui a linguagem português Brasil. Ele só utiliza o inglês mesmo. Tá tranquilo. Agora nós vamos para a opção, para o Option no controle remoto. Em Tone Control, ele dá um agudo maior, igualzinho você utilizando uma caixa de som torre. Você coloca aqui, você aumenta o agudo e o grave dessas caixas. O DSP Surround. O DSP é quando você utiliza essas funções aqui do controle. Move, Music, Surround. Aqui em DSP Level, você vai colocar lá o level mais forte, menos forte dessa função. É só uma configuração mesmo. O Adaptive DRC é aquela função de você utilizar o aparelho à noite. Eu não gosto de deixá-la ativada não. Por quê? Faz de conta, você está ouvindo uma música, um barulho de um filme, que tem um tiro, uma explosão. Quando essa opção está ativada, ela vai deixar o som da explosão na mesma altura da fala, dos negócios. Então fica meio esquisito, eu não gosto. Eu acho muito
não achei muita graça nisso não. Então eu deixo sempre em off. Esse enhancer é uma função muito boa para quando você estiver escutando MP3, música. E geralmente a MP3 você perde muita qualidade do som, porque você perde muitas. Quando você faz a conversão, ela não fica igual um wave, um FLAC, que são áudios tem mais qualidade. Então, quando você quer ouvir uma música e você quer uma qualidade melhor, você coloca em on, ele vai melhorar e muito a qualidade de som dessas MP3. É realmente muito boa essa função. O volume trim. O volume trim eu sempre deixo em +6, nas duas. O que é isso? O input trim é como se fosse um volume a mais que ele dá às caixas de som. E o subwoofer trim também, ele aumenta o volume a potência, parece, do subwoofer. Sei que muitas pessoas vão falar, esse aí vai estragar. Olha, tem 2 anos que eu estou utilizando o aparelho dessa forma e nunca tive problema. Claro que eu não escuto o som no último volume. Eu utilizo o máximo a -50 no volume. Eu nunca ultrapasso isso, porque o som dele é bem alto. Então, você pode achar em 0 também, 0, 0, mas eu gosto mais assim, fica um som melhor, mais potente assim nessa função +6. Aí as pessoas podem pensar, não, mas você utiliza muito grave. Não, eu não utilizo muito grave. Por quê? O subwoofer, ele atrás tem um potenciômetro, né, uma potência. Eu controlo o volume do subwoofer atrás dele. Eu não utilizo o setup, eu deixo sempre no máximo aqui e utilizo lá no setup. O volume dele fica muito melhor, a potência dele fica bem boa, fica um som bem gostoso e não força o aparelho tanto. O Video Out, o canal, você vai escolher igualzinho na minha televisão, o HDMI out do home está ligado na HDMI 1 da TV. Então, para aparecer essa imagem, eu escolho HDMI 1. Se ele tivesse ligado no HDMI 2 da televisão, eu ia colocar em HDMI 2 e aparecer essa imagem no HDMI 2. É mais ou menos isso, é uma configuração. O repeat é para você ouvir música via MP3, você ligado na USB. É o random, quando você não quer repetir música, se repetir uma música só, repetir todas. Agora eu vou colocar uma música para vocês verem mais ou menos a potência dele, como que fica. E essa música é música que eu peguei do YouTube, para não ter problema com direitos autorais. São músicas que eu posso utilizar aqui, não vai ter problema de levar um flag, uma coisa assim. Agora está no modo estéreo. O enhancer tem a função de melhorar o som. Aí é uma função do DSP Music. Aí parece um teatro lá, um Viena. Geralmente eu uso nessa função, quando eu escuto às vezes. Esse cela parece que está dentro de um local fechado. Aí é um Rox Teatro, que é um teatro famoso, né?
Pra você escutar uma música de YouTube que é estéreo, você coloca assim, fica muito bom. Mas geralmente eu escuto no estéreo mesmo. Pessoal, foi mais ou menos isso, viu? Infelizmente eu não sei fazer vídeo no YouTube. Isso aqui foi mais um quebra-galho. O pessoal pediu muito. Mas é isso daí. Se você gostou, você compartilha. E um abraço a todos. Até o próximo vídeo.